você é feio, você não tem isso, porque eu gostaria que você fosse assim, e até nós mesmos não estamos felizes conosco mesmo. Porque às vezes você olha, vê uma pessoa de olhos verdes e fala, eu queria que meus olhos fossem verdes. Aí você olha para outra pessoa, vê um rosto todo maquiado, eu gostaria. Para você, para Deus, você continua sendo a pessoa querida e amada. Para Deus, Ele nos ama do jeito que nós somos, não é do jeito que a sociedade exige. Você só pode ser bonita se você passar por um maquiador. Você só pode ser bonito se você tiver um corpo sarado. Você só pode ser bonito se passar por uma academia. Olha o teu jeito. Não, para Deus você continua sendo amado, amada. Ele te aceita como você é. Isso que é importante. Deus me aceita como eu sou. Não é como as pessoas querem que eu seja. Tem uma passagem bíblica, Isaías 49. Versículo 14, 15 e 16. Isaías 49, versículo 14, 15 e 16. Para aqueles, eu tenho duas Bíblias aqui também, eu posso emprestar. Quem esqueceu a Bíblia, levanta a mão aí para emprestar para você. Tenho duas Bíblias aqui. Quem está sem Bíblia? Aí depois. Isaías 49. Amém? Amém? Então vamos ler. Sião dizia, versículo 14, tá gente? 49, 14. Sião dizia, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu. Esse Sião aí você pode até colocar seu nome, se você quiser. Diga o teu nome, alto, forte. O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Veja o que ele vai dizer. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravada na palma das minhas mãos. Tenho sempre sobre os olhos tuas muralhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem é casado aí tem filhos? Mulher. Baixa. Vou fazer uma pergunta para você agora. Essa pergunta diz o seguinte, Maria. Por que você não pode esquecer o filho que amamenta? Vou repetir. Mãe, por que você não pode esquecer o filho que amamenta?
A mãe não pode esquecer o filho que amamenta. Vamos dizer, ela sai e vai trabalhar. Chegou a hora do filho amamentar, os seios dela vai enrijecendo. E aí você traz na lembrança: está na hora do meu filho mamar. Está na hora do meu filho amamentar. Então, mesmo que você esquecesse do teu filho, esse horário você iria lembrar dele. Por quê? Porque está na hora da refeição do teu filho. Mesmo se você viesse a esquecer do teu filho, Deus está dizendo para mim e para você: olha, eu não esqueço de você jamais. Escuta essa música. Fecha seus olhos agora. Escuta, Ivone. Eu jamais esquecerei você, ó Papai, te deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. Pode amar, esquecer o seu filho ou a mulher, a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecesse, se ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é Tem uma colega de vocês, de nome Ivone. Está lá no hospital agora, internado. E cabe perfeitamente para ela: Ivone, Deus não esquece de você. Tenha força, porque Ele está contigo. E como Ele está conosco, nós não precisamos ter receio, não precisamos ter medo. O mundo faz muitas ameaças para cada um de nós, mas Deus nos ama. Não tenhas medo. É para você também que está aqui. Quantas ameaças que o mundo tem feito para mim e para você. Mas Deus nos ama. E se Ele é por nós, como de fato é, quem vai ser contra nós? Quem? A morte? A doença? O desemprego? Nada pode ser contra nós. Interessante, gente, quando ainda na minha fase de educação espiritual, pequenininho, eu me lembro, eu ia para a porta da igreja todo sábado, tinha uma freira que dava aula para nós. Nós não tínhamos acesso à Bíblia, a Bíblia era só para os padres e para as freiras, não era para nós. Até que veio o Concílio Vaticano II, as portas da igreja foram se abrindo e a Bíblia chegou para mim e para você.
E a minha catequista, ela dizia assim: Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. Lindo. Mas, para caber na cabeça de uma criança, Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. Eu queria alguma coisa mais simples, mais sintetizado, para que eu pudesse compreender melhor o Senhor. Aí quando a Bíblia chegou, a primeira carta de João, está escrito assim para mim e para você: Deus é amor. Repita. Deus é amor. Deus é amor. Veja bem, não é esse amor da televisão, não. Não é esse amor das novelas, não. Não é esse amor que muitas vezes juram eternidade para você e que acaba depois de uma semana. Não. Deus é amor. Para sempre Ele vai nos amar. Vou te confessar uma coisa. Eu não tinha muita afinidade com Deus Pai. Eu sempre tive mais afinidade com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Por que eu não tinha muito afinidade com Deus Pai? Porque meu pai me deixou quando eu tinha 2 anos. Ele casou com a minha mãe muito cedo, eles eram muito jovens. Consequentemente, um dia meu pai chegou em casa e disse assim: olha, eu resolvi abandonar vocês. E eu estou indo embora. Só disse isso. Minha mãe começou a chorar. Eu não entendia nada que ele estava falando. Se você quer ficar, fica. Se você quer ir embora, vai. E interessante, gente, que quando ele chegou, abriu a porta, não é esse Deus aí, né? Esse Deus tá abriu a porta e disse tudo o que ele queria dizer e saiu. Antes dele fechar, alguém entrou. E esse alguém é o próprio Deus Pai. Mas ele deixou um ranço, alguma coisa fedida, da forma como ele agiu conosco, comigo e com a minha mãe. Antes dele sair, Deus entrou. E Deus me segurou nos braços. Vamos cantar o refrão dessa música também? Quem me segurou foi Deus. Mais uma vez, quem me segurou? Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim? Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem cuidou de mim foi Deus. Então, diante dessa entrada do Senhor, qual que é a certeza que eu trago comigo? Porque o tempo foi passando. Minha mãe deixou de ser aquela mãe carinhosa, aquela mãe que senta o filho no colo, que afaga os seus cabelos, que beija. Mamãe passou a ser uma pessoa assim, dura, porque tinha que fazer a vez do meu pai. Então, praticamente, eu nunca sentei no colo da mamãe. Minha mãe nunca afagou meus cabelos, mas minha mãe estava sempre presente, sendo dura
para que eu me tornasse alguma coisa na vida. Interessante? E depois eu saí de casa. Aí eu fui jogar futebol. Aí rodei Minas Gerais, depois vim para Mato Grosso. Gente, todo esse trajeto da minha vida, eu nunca fumei um cigarro. Um cigarro. Durante esse trajeto da minha vida, eu convivi com tipos de pessoas de todo tipo. Nunca vi maconha, nunca vi êxtase, nunca vi na televisão. Mas nunca vi. Quem pode ser? Só pode o Senhor ser. Deus com seu amor de Pai cuidando. Ele cuidou de mim. Tanto é que depois que eu conheci a renovação carismática, entrei para essa mesma renovação, aqui nesse grupo de oração Nossa Senhora do Carmo, há quantos anos atrás? Há quantos anos? Nunca abandonei a igreja, nunca estive ausente da renovação. Se eu sou alguma coisa espiritualmente que tem algum significado para a minha paróquia, foi a renovação carismática que me deu. Deus me segurando com seu amor de Pai. Aí um dia minha mãe, isso eu estou copiando agora, Santo Agostinho. Santo Agostinho, a mãe deles, nome Mônica. Santa Mônica. E o pai de Santo Agostinho chegava em casa no porre, mas quebrava tudo. E Santa Mônica rezando pela conversão de Santo Agostinho. E Santo Agostinho foi vendo todas essas coisas na vida dele. E um dia, minha mãe falou as mesmas palavras que Santa Mônica falou para Agostinho. Ela não liga muito para o seu pai, não. Não liga muito pelas coisas que ele faz. Sabe por quê? Lá no céu, nós temos um Pai que ama cada um de nós. E Ele é muito superior ao seu Pai. Ele está doido, meu pai já é bravo, meu pai lá no céu, então, chegar lá, estou lá. Então não tinha essa afinidade com Ele. Então, muitas vezes aqui na terra também, nós não temos muita afinidade com o Pai. Por quê? Porque o nosso pai brigou com a nossa mãe, bateu na nossa mãe, chegou embriagado em casa, saiu para comprar remédio, pegou o dinheiro no remédio, comprou pinga. Então são essas coisas que nós vivenciamos e que não temos muita afinidade. E por isso, quando nós deparamos com a declaração, pode a mãe esquecer do filho, pode o pai, eu não esqueço de você nunca. Sabe por que Deus não esquece de mim e de você? Porque o teu nome está tatuado na mão dele. Foi o que nós acabamos de ler. O teu nome está escrito nas minhas mãos. Para quê? Para mim não dizer, eu não esqueço de você. Não tem como ele esquecer de mim. Entende? Tanto que Deus nos ama. O tanto que nós temos um significado especial para Deus. Por que Ele te ama? Porque você é filho. O pai pode até esquecer, a mãe pode, mas Ele não esquece de mim e de você nunca. Por que Deus nos ama? Porque Deus não tem outra palavra no dicionário. Ele só tem uma, chama amor, a mim e a você. Eu já tive a oportunidade, quantas vezes, de experimentar esse amor. Antes de terminar o seminário, eu vou contar todas as situações que eu vivi junto com Deus, Ele falando comigo, Ele me mostrando o caminho, Ele me tirando das situações mais precárias, Ele me evitando que o pior acontecesse comigo. Deus te ama, sim ou não? Sim. Você tem certeza que Ele te ama? Sim. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Época de chuva, às vezes acontece, eu não sei se já aconteceu na tua casa, na minha casa já aconteceu. Aquelas caranguejeiras saem do quintal e começam a subir na parede. Você tem medo, sim ou não? Sim. Mas Deus não te ama?
Às vezes você andando por um sítio, depara com aquela cobra enorme, você se afugenta, corre, mas Deus não te ama. Ele nos ama para quê? Para dizer para mim e para você que nós não precisamos nos amedrontar. Isso no sentido pessoal. Quanto de nós temos medo de não passar no vestibular? Quantas vezes nós temos também cuidado conosco mesmo? Será que eu vou conseguir esse emprego? Mas Deus nos ama, a cada um nos ama. Então por que é que eu tenho medo dessas coisas? Se Deus nos ama, por que a nível comunitário as famílias se desintegram, separam? E jurou amor eterno lá na própria igreja, junto com Deus, junto com o sacerdote. Olha, com você eu moro debaixo da ponte. Só de você dizer, olha, deixa a novela das 8, você já não serve mais. Você já se torna uma pessoa abandonada. Porque se Deus nos ama, o porquê que esse presidente dos Estados Unidos está bombardeando a Líbia? Se Deus nos ama, porque nós estamos vivendo a pior seca do Nordeste, 100 anos de seca, e agora foi a pior que aconteceu para eles nesses últimos. Mas Deus nos ama, gente. Sim ou não? Sim. Se Deus nos ama, por que a fome? Você viu lá no Sudão, na África, aquelas criancinhas tudo desnutridas, em cima dos ossos, sem alimento. Mas Deus nos ama, sim ou não? Sim. Sim, Deus nos ama. Aí vem aquele questionamento: se o seu carro estraga, aonde que você tem que levar? O mecânico, né? É ele que vai dar um parecer para você do que está acontecendo. Se é o teu relógio que pipa, você vai perguntar para quem? O relojoeiro. O que está acontecendo com o meu relógio? Mas quando é a nossa vida que vai se estragando diante de Deus, nós perguntamos: o que está acontecendo conosco? Romanos 3, 23. É logo depois do Evangelho de João, aí vem Atos dos Apóstolos, depois vem Romanos. Romanos 3, 23. Amém? Amém. Romanos 3, 23. Vamos ler juntos? Juntos. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Repete. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Por que você ainda não experimentou esse amor que Deus tem por você? Por que você ainda não experimentou esse amor que está gravado na mão de Deus? Por causa do pecado. O pecado é a causa de todos os males que existem no mundo. Não tem mal maior para mim e para você do que seja o pecado. Por quê? Porque o pecado me separa de Deus. Santo Agostinho diz assim:
quanto mais longe de Deus, mais próximo do nada. Repita. Quanto mais longe de Deus, mais próximo do nada. E nós estamos cada vez mais longe de Deus quando nós pecamos. Nós vamos nos distanciando. Santo Agostinho continua com os seus ensinamentos. Olha, uma estrada errada não leva a um destino certo. O destino meu e teu é a eternidade. É morar para sempre com Deus. Por isso que Ele nos teceu no seio materno. Por isso que Ele nos chamou para a vida. Por isso que Ele tem todo o amor por mim e por você. Para que um dia... eu acho isso lindo. Aqui, a vida que você leva e que eu levo é vida de exilado. Exilado. A nossa pátria definitiva é onde, gente? No céu. Então eu não posso me dar o luxo de ser atraído pelo pecado. Eu estava dando essa palestra lá na minha cidade natal, lá em Minas. E aí eu perguntei para aqueles que estavam participando do seminário. Aí eu perguntei para eles assim: o que é pecado? Aí um dos jovens levantou e falou: tudo aquilo que é bom. Tudo que é bom. Pode ser bom para cá, mas nos separa de Deus. Então não pode ser bom. Tudo aquilo que nos separa de Deus. E interessante que ainda percorrendo as Sagradas Escrituras, tudo nos é permitido. Tudo. Mas aquilo que me separa de Deus, não. Tudo nos é permitido, mas nem tudo não nos convém. O que é que não nos convém? Pecado. Como é que ele pode ser um atrativo para a minha carne, mas ele me separa de Deus? Aí de Romanos 7. Romanos 7. 19. Romanos 7, 19. Vamos ler juntos? Juntos. Não faço. 20, leia. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que me domina. Quanto de nós gostaria de fazer o bem para o próximo? Quanto de nós gostaríamos de fazer o bem para nós mesmos? Mas muitas vezes a carne não permite. Por quê? Porque o pecado está dentro de nós. Não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Quantas vezes nós já experimentamos isso dentro de casa, fora de casa? Uma vez eu estava descendo essa rua aqui, essa avenida aqui, e bem ali na esquina, aquele lote vago que tem aqui bem na frente, tinha um senhor de cor com uma muleta jogado no chão, e aquele sol quente da parte da manhã queimando, e ele no sol. Ele deve ter bebido a noite inteira, e ali ele deve ter até desmaiado de tanta bebida que estava lá no chão. Eu passei na parte da manhã, tinha ele comprar pão para a família. Aí de repente eu vi aquele senhor. Olha o que aconteceu. Eu olhei para ele e olhei para o céu, bem pertinho da igreja, e falei: Senhor, toma conta daquele coitadinho, olha como é que ele está. Ele vai ter uma insolação ali, naquele lugar. Ele falou: você que está perto dele não cuida dele, eu vou cuidar?
Cuida dele você, eu te coloquei para poder cuidar do próximo também. Ah, mas aquilo ali bateu forte em mim. Eu pedi a Deus para cuidar dele. Deus falou, não, você é que precisa cuidar dele. Contornei o meu carro, entrei e subi. Parei lá onde é que ele estava. Ele estava lá jogado no chão com aquelas muletas e disse, Senhor, acorda, que senão você vai passar mal aqui diante do que você está vivendo nesse sol. Aí ele acordou e aqueles potinhos, sabe aqueles potinhos de pinga 51? Estava bem perto dele ali. Aí ele falou, olha, eu estou morrendo de sede, estou com fome. Aí eu falei, olha, desce essa rua, porque tem um negócio que assa carne aqui. Eu falei, desce ali e eu vou contornar e vou parar lá de frente e vou pagar um refrigerante para você e uma carne. Combinado? Combinado. Ele desceu, foi para lá, eu passei. Meu carro, parei lá, paguei a carne para ele, paguei a água do refrigerante. Arrumei praticamente a situação. Isso foi na parte da manhã. 4 horas da tarde, eu tinha uma adoração lá no 13. E lá no 13, quando eu expus o Santíssimo no altar, a primeira coisa que Jesus falou comigo, fala para eles que você esteve comigo hoje de manhã. Olha, fala para eles. E eu imediatamente, antes de começar a adoração, contei a história que tinha acontecido. Cuidando do próximo, você está cuidando de Jesus. Dando de comer a quem tem fome, você está cuidando de Jesus. Visitando a Ivone, você está visitando Jesus. Mas isso está contido nas promessas. Isso me favorece em quê? Para que Deus coloque as forças do mal espalhadas nos ares, bem longe de mim. Se você der atenção para as forças do mal, elas vão nos liquidar. Aí contei a história para eles, eles entenderam perfeitamente. Você viu aquela história daquele